Olá a todos, estamos começando um novo capítulo de Masechet Sukkah. A gente está no Daf Mem Bet Amud Bet, quarto capítulo agora. Fala pra gente a Mishnah. Lulav ve'aravah, shisha ve'shiva. A mitzvah do Lulav, em alguns anos a gente faz ela 6 vezes no dia na festa de Sukkot, em alguns anos 7 vezes. Aravá era uma mitzvah que vai aparecer mais para frente. Eles davam voltas em torno do Mizbeach, segurando a Aravot, vai aparecer durante o Perek, mas também aqui, às vezes 6, às vezes 7. A dúvida é quando cai Shabat. Então vamos começar com o Lulav, só para ficar mais claro. Se, como a Mishnah própria vai trazer, mas se o primeiro dia de Yom Tov cai no Shabat, que o primeiro dia de Yom Tov é mitzvah da Torá, de pegar Bat Minim em qualquer lugar, certo? Não só no Beit HaMikdash, mas também fora. Quando o primeiro dia de Yom Tov cai no Shabat, então nele também se pega Arbat Minim, e aí a gente tem 7 dias nos 7 dias de Sukkot. Mas se Yom Tov cai no meio da semana, e Shabbat é Shabbat Chol HaMoed, já que no Chol HaMoed a mitzvah é derabanan, a mitzvah de Arbat Minim é derabanan, como apareceu antes na Gemara, e é Shabbat, por causa do Shabbat, não se pega Arbat Minim, aí vão ser só 6 vezes durante Sukkot, certo? A gente vai lidar com isso realmente, alguns assuntos. Vai aparecer na Gemara bastante. Alel ve'asimcha. A mitzvah de falar Alel em Sukkot. Alel não é somente nos 7 dias de Sukkot, é também no dia de Shmini Atzeret. E Simcha, a mitzvah de se alegrar, comer carne e se alegrando. No Beit HaMikdash é Simcha Beit HaShoevah. Mas a mitzvah de alegria durante os dias de Sukkot, Shmona, são 8 dias, os 7 dias de Sukkot e também Shmini Atzeret. Sukkah, a mitzvah de sentar na Sukkah, Venisuch Hamayim. E a mitzvah de jogar água no Mizbeach, durante os dias de Sukkot, além de jogar vinho, como era comum, se jogava também água no Mizbeach durante o Korban, Shiva, 7 dias. É Halil, Hamishá, Veshishá. Halil é Simcha Beit HaShoevah, é a alegria especial de Simcha Beit HaShoevah, que se tocavam instrumentos musicais. Ela não era nem nos dias de Shabbat, nem nos dias de Yom Tov. Então ela pode ser 5 ou 6 dias. Se Shabbat cai junto com Yom Tov, então a gente tem 6 dias de Chol HaMoed. Se fazer assim, Chavet HaShoevah, 6 dias. Se Shabbat cai no meio da festa, no meio da semana, Shabbat não. Se o primeiro Yom Tov cai no meio da semana e Shabbat é Shabbat Chol HaMoed, então a gente tem 6 dias de Chol HaMoed. Um desses 6 dias é Shabbat. Não se faz Simcha Beit HaShoevah. Sobraram 5 dias de Simcha Beit HaShoevah, mas a Gemara, a Mishnah, a Gemara vai descrever tudo isso. Agora explica a Gemara o próprio din de Lulav que apareceu no começo. Lulav Shiva. Como se cumpre a mitzvah de Lulav 7 dias? Em que anos se faz a mitzvah de Lulav, de Arbat Minim, os 7 dias de Sukkot, Keitzad, Yom Tov Arishon Shel Chag, Shechal Yod Beshabbat, quando o primeiro dia de Yom Tov cai no Shabat, então mesmo que é Shabat, já que é o primeiro dia de Yom Tov, que é o Ikar da mitzvah da Torá, se faz Arbat Minim também no Shabat. E aí nos outros 6 dias de Chol HaMoed, que são domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se faz Arbat Minim também, dá 7 dias. Lulav Shiva. Nesse caso, Lulav é 7. O Shar Kol Hayamim, agora, quando Yom Tov cai em qualquer outro dia, quando Yom Tov cai no domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, e Shabbat não é Yom Tov, Shabbat é Shabbat Chol HaMoed, aí se faz 6 dias. Aravá é a mesma coisa, só que ao contrário, digamos assim. Aravá Shiva Keitzad, quando a mitzvah de Aravá, que eles davam voltas em torno do Mizbeach, segurando Aravot no Beit HaMikdash, quando se fazia ela 7 dias, quando Yom HaShvi'i Shel Aravá Shechal Yod Beshabbat, quando o sétimo dia de Sukkot cai no Shabat, aí a mitzvah de Aravá é 7 dias. Quando o sétimo dia caía no Shabat, ele era o principal, a gente vai ver por que o sétimo justamente, mas quando o sétimo dia caía no Shabat, se fazia também no Shabat. Mas se o sétimo dia caía em qualquer outro dia, e aí Shabat era no meio da semana, no Shabat não se fazia a mitzvah. Aravá Shiva. Aí Aravá é 7 dias. Shar Kol Hayamim, se Shabat cai em qualquer outro dia entre o primeiro e o sexto dia de Sukkot, não no sétimo dia entre o primeiro e o sexto, aí a mitzvah de Aravá é 6 dias. Shisha. Mitzvah Lulav Keitzad. Como funcionava a mitzvah de Arbat Minim? Yom Tov Rishon Shel Shabbat Shechal Yod Beshabbat. Quando Yom Tov Rishon caía no Shabbat, ainda que eu tenha a mitzvah de Arbat Minim, eu não posso carregar isso na rua durante o Shabbat, certo? A permissão é movimentar os Arbat Minim. A gente vai ver que posteriormente. Desculpa, o Zoom caiu no meio, mas acho que a gente parou aqui. A gente vai ver posteriormente é, que Hazal proibiram de pegar Arbat Minim
no Shabat, pelo risco da pessoa sair carregando ele, mas quando Yom Tov Rishon cai no Shabat, é o primeiro dia de Sukkot, que é o primeiro dia que é Deoraita, então sim se pega Arbat Minim no Shabat. Agora, como funcionava exatamente? Quando Yom Tov Rishon Shekal Yod Beshabat, quando o primeiro dia de Yom Tov de Sukkot cai no Shabat, não pode carregar na rua, mas eu posso pegar Arbat Minim. Molichim et Lavem le Arabait, eles levam o lulav para o Arabait, certo? Onde ficava o Beit HaMikdash, assim, é lá que eles cumpriam a mitzvah de Sukkot, está escrito, Bayom Rishon, está escrito no fim, Lifnei Hashem Elokechem, que tem que ser perante a Kadosh Baruch Hu, então o ideal é no Beit HaMikdash, Vechazanim Mekablim Mehem, todo mundo vinha e trazia os Arbat HaMinim. Agora imaginem milhares de pessoas trazendo Arbat HaMinim para o Beit HaMikdash. Meio quando é na sinagoga, você tem o seu lugar, você deixa ali no seu cantinho. Aqui a gente está falando de milhares de pessoas trazendo os Arbat HaMinim para o Beit HaMikdash. Os Hazanim eram os Gabaim, os responsáveis lá do Beit HaMikdash, eles recebem, Vesodrim otam al gabei ha'itzdeba, colocam isso em cima do banco, em algum banquinho lá, Vezkenim manichim et shelehem balishka, os idosos, o pessoal mais velhinho, mais idoso, tinha uma salinha especial para eles colocar nas Arbat HaMinim deles, certo? Agora, o que acontecia? Isso acontecia no Erev Hag, antes de começar o Hag, quando ainda podia carregar, e no dia seguinte eles iam lá pegar. Agora, no dia seguinte era muito difícil de cada um ir lá pegar o dele, porque a gente tem milhares de Arbat HaMinim. Então, o que se fazia? O Melamdim Otam Lomar, ensinavam todos a dizerem, Kol mi shemagia lulavi leyado, harei o shelo bemataná. Todo mundo que deixava o Arbat HaMinim lá, o Gabai chegava para ele e falava o seguinte, olha, fala a seguinte frase comigo. Kol mi shemagia lulavi leyado, harei o shelo bemataná. Todo mundo que pegar o meu Arbat HaMinim amanhã, eu estou dando para ele de presente. Assim, no dia seguinte, quando cada um pegasse qualquer um, como a gente vai ver logo na continuação, aquele era dele. Aquele se tornava dele, porque ele recebia ele de presente do dono original, porque não tinha como pegar cada um seu próprio, eram milhares de Arbat HaMinim. Lemachar, no dia seguinte, mas que mimo baim. No dia seguinte, todo mundo vinha para o Arabait, certo? Sukkot de manhã, todo mundo vinha para rezar e fazer alel com Arbat HaMinim. Vechazanim zorkim otam lifneim. Os Hazanim jogavam para todo mundo. Eles jogavam os Arbat HaMinim para cada um pegar, e aí o pessoal tentando pegar os Arbat HaMinim, tentava arrancar um do outro, batiam, começou a dar briga, certo? Começou a fazer bagunça, o que gerou o Beidin, Shebal lhe dei sacaná, quando o Beidin viu que o negócio estava perigoso, as pessoas estavam se batendo para pegar Arbat HaMinim, e que no decretaram que cada um e um pega na sua própria casa, faz o seu Arbat HaMinim na sua própria casa, e não no Beit HaMikdash com todo mundo junto. Certo? Esse é o din. Agora, a priori a gente viu então que quando o Shabbat Rola Moed não cai, quando tem Shabbat Rola Moed, ou seja, Shabbat cai durante os 6 dias de Rola Moed e não cai no primeiro Yom Tov, só se faz a mitzvah de Lulav de Arbat HaMinim 6 dias. No primeiro Yom Tov e em 5 dias de Rola Moed, mas no Shabbat não. Pergunta a Gemara, Amai, por que não? Tiltul be'almau, velid Shabbat. A proibição de Arbat HaMinim é uma proibição de Rabanan, certo? É tiltul, é muktzeh. Certo? O grande risco é o risco de mukse. Esse é o problema. Então, por que Rabanan proibiram cumprir a mitzvah de Arbat HaMinim no Shabbat? Peraí, tem um decreto, certo? Rav Yochanan ben Zakkai Tiken, que se faz Arbat HaMinim 7 dias de Hag, mesmo fora do Beit HaMikdash, ou seja, uma takaná antiga de Rav Yochanan ben Zakkai, por que Rabanan que proibiram Mukse não liberaram Arbat HaMinim? Porque eles proibiram Arbat HaMinim, a priori não é exatamente, não é nem Mukse, porque aqui é uma mitzvah, certo? É algo feito, produzido, preparado para uma mitzvah, então a priori não tem problema nenhum, não é uma melachá de Shabbat, porque eu não posso fazer Arbat HaMinim no Shabbat. Amaraba, falaraba, Gzerah Shem Eitlenu Beadov, Velechet Zel Bakil Ilmod, falará aqui, realmente, por Mukse, por Shabbat, não teria problema mexer nos Arbat HaMinim e cumprir a mitzvah. Mas temos uma gzerá, um decreto, que às vezes a pessoa não sabe direito se o Arbat HaMinim está kasher ou não, ele não sabe fazer direito, então às vezes ele vai pegar o Arbat HaMinim no Shabbat e levar para alguém baqui, para alguém que entende do assunto, para perguntar para ele, virei narba amod bershut rabim, e vai acabar carregando isso 4 amod no reshut rabim. Então Rabanan decretaram e proibiram pegar Arbat HaMinim no Shabbat pelo risco da pessoa acabar carregando isso na rua, que é uma transgressão da Torá. Então, fazer em casa, a priori, não teria problema nenhum, mas Rabanan proibiram mesmo fazer em casa, porque talvez as pessoas vão acabar carregando no Reshut Rabim os Arbat HaMinim para perguntar para alguém como se faz.
Então, mesmo que temos aqui uma mitzvah de Rabbanan, de Avraham Ben Zakkai, mesmo assim, ela foi proibida pelo risco da pessoa acabar carregando na rua, certo? Da Fmem Gimel Dalef, Vehainu Tama de Shofar, Vehainu Tama de Megillah. E fala Gemara, e esse é o mesmo motivo de que quando o Rosh Hashanah cai no Shabbat não se toca Shofar, e esse é o mesmo motivo de quando Purim cai Shabbat não se lê a Megillah. Nesse dia, se muda o dia da leitura da Megillah, para a pessoa não acabar, não sei tocar Shofar direito, deixa eu pedir para alguém tocar, vai acabar levando o chofar dele na rua e transgredindo a proibição de tirar de casa para a rua, carregar na rua, e assim também com a Megillah, ele não sabe ler, ele vai pedir para alguém ler. Existe esse risco, por isso, Chachamim anularam a mitzvah, eles cancelaram mitzvot, certo? Aqui é mesmo mitzvot de oraita, de shofar e de leitura da Megillah, Rabanan, no risco da pessoa acabar carregando isso para fora, proibiram de cumprir essas mitzvot. E Ahi pergunta a Gemara, peraí, se for assim, se realmente tem aqui um risco da pessoa acabar transgredindo uma proibição de oraita, e Rabanan, eles têm a força de anular a mitzvah para que a pessoa não venha a transgredir uma proibição da Torá, Yahi, Yom Tov Rishon, Nami, Yom Tov Rishon, quando o primeiro dia de Sukkot cai em Shabbat, também não deveria pegar Arbat Haminim, também não deveria carregar, porque a nossa Mishnah disse que quando Yom Tov Rishon de Sukkot cai em Shabbat, sim se pega Arbat Haminim. O mesmo risco que tem com os dias de Chol HaMoed, existe com Shabbat, com Yom Tov Rishon. Fagmará, Rishon, Atakino Leirabanan Bebeitó. Fagmará, não, então, a Takaná de não levar para o Beit HaMikdash, a Takaná de fazer em casa, que a gente viu na nossa Mishnah, é levá-la para Yom Tov Rishon, ou seja, nos 6 dias de Chol HaMoed, quando cai Shabbat, não pega Arbat Haminim. Yom Tov Rishon, quando cai Shabbat, decretaram que façam em casa. E aí ninguém vai levar para fora. Ninguém vai levar isso para outro lugar. Atina, Chachar Takaná, Kodem Takaná, Maikelemeira. Fala, Gamara, isso é bom. Isso que você falou que decretaram que tem que fazer em casa, isso não aconteceu no começo. No original não era assim. No original realmente se levava para cumprir a mitzvah de Arbat Haminim no Beit HaMikdash. Quando viram que tá dando briga, tá dando bagunça, as pessoas estão se batendo, decretaram para fazer em casa. Mas originalmente as pessoas cumpriam a mitzvah de Arbat Haminim no Yom Tov Rishon, mesmo que caísse em Shabbat. E porque naquele momento já não foi proibido. El Arishon deitem min Torah bagvolim lo gazu berabanan. Anach deleitnem min Torah bagvolim gazu berabanan. Fala, a diferença é o seguinte. Yom Tov Rishon, que pela Torá é uma mitzvah da Torá de fazer em qualquer lugar, Rabanan não proibiram. Rabanan não anularam a mitzvah. Os outros dias de Yom Tov, os outros dias de Yom Tov, não, desculpa, os outros dias de Sukkot, do segundo ao sétimo dia de Sukkot, que não tem uma mitzvah da Torá fora do Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash é Shivat Yamim, mas fora do Beit HaMikdash é só um dia, e é só uma takaná de Avraham Ben Zakkai, que se faz Arbat Haminim os outros 6 dias de Sukkot, Rabbanan proibiram quando tem risco da pessoa acabar transgredindo. Ou seja, depende qual é a fonte. Se é uma mitzvah da Torá, Rabbanan não proibiram. Faz Arbat Haminim. Quando Yom Tov Rishon, no primeiro dia de Sukkot, cai em Shabbat, pega Arbat Haminim em casa. Os outros dias que é de Rabbanan, pelo risco da pessoa acabar carregando isso na rua, anularam a mitzvah. E a Ainanami pergunta, espera aí, então, hoje em dia, por que a gente não faz isso? Hoje em dia, a gente não pega Arbat Haminim em Shabbat, mesmo quando o Shabbat é Yom Tov Rishon, também não se faz Arbat Haminim. Porque, a priori, Yom Tov Rishon, que cai Shabbat, deveria se segurar os Arbat Haminim. Responde a Gemara, Anan lo yadinan bekviuta de yarcha. Fala, Gemara, a gente não sabe exatamente. Está falando aqui no primeiro momento de Chutz La'aretz, certo? Já vamos ver com relação a Eretz Yisrael. Em Chutz La'aretz tem Yom Tov Rishon e Yom Tov Sheni. Por que tem Yom Tov Rishon e Yom Tov Sheni? Pela dúvida, pelo risco, de saber quando foi exatamente o Rosh Chodesh. Então, às vezes você faz, talvez o Rosh Chodesh foi no dia 30, talvez foi no dia 29. Então, a gente faz 2 dias de Sukkot e Yom Tov Rishon, porque a gente não sabe quando é 15 e quando é 16. Então, a gente tem dúvida quando é realmente o Yom Tov Rishon. Se o primeiro dia de Sukkot é o primeiro dia de Sukkot, ou se o segundo Yom Tov é o primeiro dia de Sukkot. Então, já que a gente não tem dúvida, quando um deles cai em Shabbat, é duvidoso se tem aqui uma mitzvah da Torá, por isso a gente não faz.
No primeiro dia de Sukkot, a gente não pega, se, mesmo que o primeiro dia de Sukkot caia em Shabbat, não se pega Arbat Aminim. Pergunta Gemara, Inhu eles de Eretz Israel, de Yad Bekviuta, de Archa, que sabem exatamente quando foi Rosh Chodesh, ou seja, eles fazem somente um dia de Yom Tov, Lidchu, eles deveriam realmente cumprir a mitzvah de Arbat Aminim no Shabbat, quando Yom Tov Rishon cai no Shabbat, eles deveriam cumprir a mitzvah de Arbat Aminim. Responde a Gemara, Inachinami, tem razão, eles sim fazem, ou seja, sai por enquanto da Gemara que em Eretz Israel, quando Yom Tov Rishon cai em Shabbat, se faz a mitzvah de Arbat Aminim. Em Chutz Laaretz, quando Yom Tov Rishon cai em Shabbat, não se faz a mitzvah de Arbat Aminim, porque já que em Chutz Laaretz tem Yom Tov Rishon e Yom Tov Sheni, você não sabe qual deles é o exato. Então, quando o primeiro cai no Shabbat, talvez o certo é o segundo. Quando o segundo cai em Shabbat, talvez é o primeiro. Então, na dúvida, não se pega Arbat Aminim, mesmo quando Yom Tov Rishon cai no Shabbat. E a Gemara prova que em Eretz Israel se fazia Arbat Aminim no primeiro dia de Yom Tov, quando caía no Shabbat. Detana errada, porque a gente encontra uma Mishnah, a nossa Mishnah diz o seguinte: a nossa Mishnah disse que quando Yom Tov Rishon cai no Shabbat, todo mundo levava o lulav para o Arabait, certo? Depois foi decretado que façam em casa, mas no primeiro momento levavam para o Arabait. Vetania Idach, e tem outra Mishnah que diz, Lebeit HaKnesset, tem uma Mishnah que a gente viu faz pouco, que as pessoas levavam para o Beit HaKnesset, Erev Shabbat, Erev Yom Tov, e no Shabbat eles iam para o Beit HaKnesset e cumpriam lá a mitzvah. Ah, parece que em Eretz Israel tinha momentos em que se cumpria a mitzvah de Arbat HaMinim no Beit HaMikdash, e tinha momentos em que se cumpria a mitzvah de Arbat HaMinim no Beit HaKnesset. Shmamina, kan bisman Beit HaMikdash kayam, kan bisman Beit HaMikdash kayam. Shmamina, a gente vê que na época do Beit HaMikdash cumpriam a mitzvah de Arbat HaMinim no Yom Tov Rishon que cai em Shabbat no Arabait, no Beit HaMikdash. Quando não tinha Beit HaMikdash, faziam isso no Beit HaKnesset. Mas a gente vê que de qualquer jeito ainda existia um costume, ainda tem algum lugar em que Yom Tov Rishon de Sukkot que cai em Shabbat se pega Arbat HaMinim no Beit HaKnesset. Aonde? Se não, em Eretz Israel. Certo? Então, em Eretz Israel, realmente, já que só tem um dia de Yom Tov, a priori deveria, certo? A gente vai ver na continuação que isso acabou mudando, mas deveria se cumprir a mitzvah de Arbat HaMinim também no Shabbat, certo? Quando Yom Tov cai no Shabbat, se faz. Deitem minatorá bagvolim minalan, onde a gente sabe que no primeiro dia de Yom Tov tem mitzvah da Torá de fazer Arbat HaMinim, tanto dentro do Beit HaMikdash quanto fora do Beit HaMikdash. Detalhe, como está escrito na Braita, é o seguinte: Ulkartem, o passuco está escrito Ulkartem, Lachem, Bayom Arishon, Pri Tzadar, etc., certo? Usa Arbat HaMinim. Ulkachetem vem ensinar a gente, e a Braita Doreshet aprende de cada parte do passuco alachot diferentes. Ulkachetem shetele kichabiat kol echad veechad. Ulkachetem vem dizer que cada um e um ele tem que cumprir a mitzvah de Arbat HaMinim, não é o Beidin que faz em nome de todo mundo ou algo do tipo, certo? A mitzvah de Sfirat HaOmer, por exemplo, na época do Beit HaMikdash, o Beidin fazia contagem para todo mundo. Hoje que não tem o Sanedrin, a gente faz, cada um faz a sua própria contagem. Mas o Kartem vem dizer que a mitzvah de Arbat HaMinim não é o Beidin em nome de todo mundo, cada um e um. Lachem, a palavra Lachem está sendo passuco, o Kartem Lachem vem dizer, Mishel Lachem, cada um tem que ter o Arbat HaMinim dele próprio. Leotzeta Shaul Beitagazul, para vem anular, vem excluir um lulav que ele é emprestado ou roubado, não serve para Arbat HaMinim. Bayom, está escrito no passuco, Kartem Lachem Bayom Arishon, Bayom veafilo Beshabat. Bayom vem dizer que mesmo no Shabbat, tem mitzvah de pegar o Arbat HaMinim. Rishon, a palavra Rishon vem dizer que afilo bagvolim Arishon. Afilo bagvolim. Bayom Arishon está escrito, o Kartem Bayom Harishon. Harishon vem dizer que mesmo fora do Beit HaMikdash, mesmo que na continuação do passuco está escrito Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim, certo? Aqui no fim do passuco, Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim, Lifnei Hashem Elokechem a priori no Beit HaMikdash, a palavra Rishon vem dizer que não, Rishon é mesmo fora do Beit HaMikdash. E o rei da palavra Harishon, Melamed Shinodoche Ela Yom Tov Harishon Bilvad. Certo? Quando está escrito no passuco, Bayom Harishon, vem dizer que só no primeiro Yom Tov tem mitzvah de Arbat HaMinim e não no último.
certo? Então a gente vê daqui que em Hutla, em fora do Beit HaMikdash, Bagvulim, todo lugar que é chamado fora do Beit HaMikdash é chamado de Gvulim, fora do Beit HaMikdash tem mitzvah de oraita de pegar Bataminim. Então Yom Tov Rishon que cai no Shabat, apesar da Gzerah de Rabanan de não pegar Bataminim pelo risco da pessoa acabar tirando de casa e carregando fora de casa Bataminim, quando Yom Tov Rishon cai no Shabat, que Yom Tov Rishon tem uma mitzvah da Torá de Bataminim, aqui não tem a Gzerah. Amarmar, fala Gumará, vamos pegar um pedacinho da Braita e lidar, analisar ela. Bayom vefil beshabat. A palavra Bayom vem dizer que mesmo no Shabat, certo? Yom Tov Rishon, mesmo quando cai em Shabat, eu pego Arbat Aminim. Pergunta Gumará, Michdei Tiltul Be'almau, Itzrichra Lemishre Tiltul. Fala Gumará, peraí, por que eu pensaria que é proibido pegar Bataminim no Shabat? Por que o passuco tem que vir e me dizer, quando Yom Tov Rishon cai no Shabat, eu posso pegar Bataminim? Porque eu pensaria que não. Tá bom que tem um decreto posterior de Rabanan de não pegar Bataminim no Shabat, porque talvez a pessoa pode acabar carregando. Mas isso é um decreto posterior de Rabanan. Não pode ser que o passuco vem me liberar de pegar Bataminim no Shabat, quando cai Yom Tov Rishon. Por quê? Porque o Passuco teria que me dizer isso, o Passuco é anterior, na época do Passuco, digamos assim, não tinha proibição nenhuma. Por que tem que vir o Passuco e falar, olha, pode pegar Batamenim no Shabat? Quem diz que não? Tiltul é uma tiltul, mukset, proibição de Rabanan. Não pode ser que vai vir um Passuco para me liberar uma proibição de Rabanan, que é posterior ao Passuco. Amarava lo nitzrecha ela lemachshirei lulav. Falarava, não. O que o Passuco vem liberar é a produção do lulav. Essa palavra bayom, que me permite algo ligado ao lulav, não é a própria mitzvah de carregar, de levantar os arbat aminim. Isso, obviamente, é permitido, não tem nenhuma proibição, o Passuco não tem que liberar nada, que não tem nenhuma proibição de movimentar os arbat aminim, não é uma proibição da Torá, que precisa de um Passuco para liberar. Esse Passuco, ele vem para leatir machshirei lulav, a preparação do lulav, certo? Cortar o lulav ou qualquer coisa do tipo, que a priori é proibido, certo? Porque é Shabat, mas vem a mitzvah do lulav, vem a palavra Bayom, ensina que com relação à mitzvah de lulav, a gente põe o Shabat do lado. Embora tenha proibições na preparação do lulav, certo? Cortar o lulav ou dar nó, não sei, algo do tipo, toda a preparação do lulav, embora seja proibido de fazer isso no Shabat, em geral, com relação ao lulav, o lulav vem antes. O passuco que falou Bayom vem dizer, olha, a mitzvah de lulav ela é mais importante do que o Shabat, e por isso, mesmo os marchirim do lulav, a preparação do lulav, que são proibidas num Shabat comum, no Shabat de Sukkot, para cumprir a mitzvah de lulav é permitido. Valiba daitana, isso segue a opinião da Braita. Detalhe, como está na Braita, Lulav vechol machshirav dochim et hashavat divrei Rabi Eliezer. De acordo com Rabi Eliezer, o Lulav e toda a preparação do Lulav doche et hashabat. Maitama de Rabi Eliezer, de onde Rabi Eliezer tirou que a preparação do Lulav pode ser feita mesmo no Shabat, a marca está escrito no Pasuk Bayom ve'afilo be-Shabat. Certo? A palavra Bayom vem dizer, Ulkachtem lachem Bayom arishon, no primeiro dia tem que pegar Batamenim, vihima, independente do que seja, independente da situação, mesmo que tenha que transgredir o Shabat, de acordo com Rabi Eliezer, o Passuco vem dizer, pega o lulav, dá um jeito de cumprir a mitzvah de Arbat Aminim, ela é mais importante do que o Shabat nesse caso. Verabanan, mas de acordo com o Rabanan, que eu não posso preparar os Arbat Aminim no Shabat, ele tem que estar pronto de Erev Shabat, certo? A mitzvah de Arbat Aminim, ela não é mais importante do que o Shabat, ela não doha o Shabat. Então, o que eles fazem com a palavra Bayom? O que o Passuco vem me liberar? Me bailei Bayom velo bailaila. Vem dizer que a mitzvah de Arbat Aminim é de dia e não de noite. Verablezer Bayom velo bailaila minalei. Rablezer que usou a palavra Bayom para aprender que também é o preparativo do Lulav, é mais importante do que o Shabat, de onde ele aprende que mitzvah de Arbat Aminim é de dia e não de noite. Nafkalem Sefer Dekra, ele aprende do fim do Pasuk, está escrito no fim do Pasuk, Vesimartem lifnei Hashem Lokechem Shivat Yamim, Yamim velo leilot. Ele aprende da palavra Yamim, que é a palavra que Arbat Aminim, certo? Esse é o nosso Pasuk. Eu passo o inteiro aqui. Ulkachtem lachem bayom arishon, Peretz Adar, Kapot Marim, Vanafet Tzavot, Vervei Nachal, certo? São os Arbat Aminim. Vesimachtem lifnei Hashem Lokechem, quando Shivat Yamim, de dia e não de noite. Então, o que Rabanan aprenderam da palavra Bayom, ele aprende da palavra Yamim no fim. Verabanan, agora, por que Rabanan não aprenderam de lá? Imeata mavamina li, lafiamim yamim misuka, malalan yamim ve'afilo leilot, afkanam yamim ve'afilo leilot. Eu poderia falar o Rabanan, não. Se a gente fosse aprender da palavra Yamim,
que quer dizer dia e não noite, eu poderia me confundir. Por quê? Porque com relação a Sukkah, a gente encontra que está escrito a palavra Yamim, e a intenção da Sukkah, e a intenção da Torá, com a palavra Yamim, com relação a Sukkah, é dia e noite. Então eu poderia me confundir. Se eu vou tirar a fonte para o meu limud, que a mitzvah de Arbat Minim é de dia, é da palavra Yamim, a palavra Yamim ela tem duplo sentido. Às vezes ela aparece no conceito de dia e noite. Então não posso aprender de lá, eu tenho que aprender da palavra Bayom. Vesukah gufaminah, onde eu sei que a Sukkah é dia e noite. Detraman, está escrito no Pasuk, Basukot eshu shivat Yamim, Yamim ve'afilo leilot. Certo? A mitzvah de Sukkah está escrito Basukot eshu shivat Yamim, e quando está escrito Yamim com relação a Sukkah, é dia e noite. Então eu não posso usar a palavra Yamim de Arbat Minim para dizer que Arbat Minim é somente de dia, porque eu poderia confundir, achar que também é de noite, que às vezes a palavra Yamim também significa de noite. Agora, essa Braita, da onde ela concluiu que realmente Shivat Yamim é dia e noite, talvez Yamim é somente dia. Então a Braita pergunta: Ata Omer Yamim ve'afilo leilot, você está dizendo que a palavra Yamim quer dizer dia e noite, ou Eino ela Yamim velo leilot, talvez é dia e não noite. Vedino, e a priori eu poderia aprender isso por lógica, por dizer Shavá. Neemar kan Yamim, está escrito Yamim com relação a Sukkah. Veneemar belulav Yamim, está escrito Yamim com relação a Lulav. Me'alalan Yamim velo leilot, Afkan Yamim velo leilot. Talvez se eu posso aprender do Lulav. Igual no Lulav é só dia e não noite, porque está escrito a palavra Bayom, certo? No Lulav está escrito a palavra Bayom, que me ensina que a mitzvah de Lulav é de dia. E está escrito lá também a palavra Yamim, ou seja, a palavra Yamim tem a conotação de dia e não noite. Então, talvez igual no Lulav, Yamim é dia e não noite, assim também na Sukkah, quando está escrito Basukot Eshu Shivat Yamim, talvez é dia e não noite. Talvez a mitzvah de sentar na Sukkah é somente durante o dia e não durante a noite. Da onde você sabe que a palavra Yamim, ela significa dia e noite com relação a Sukkah, ou Kalech Lederezo, ou talvez eu possa puxar a palavra Yamim de outro lugar. Ou seja, a gente vai ver que tem três fontes para a palavra Yamim. Em três lugares aparece a palavra Yamim na Torá. Na Sukkah, no Lulav e em Miluim, certo? Miluim aqui era na época dos Korbanot no deserto. Então, com relação ao Lulav, eu sei que Yamim significa dia, porque está escrito Boker. Desculpa, está escrito Bayom, Bayom Arishon. Com relação ao Miluim, eu sei que era dia e noite, por causa do contexto lá. A pergunta é a palavra Yamim com relação a Sukkot. Será que aprende de Miluim ou será que aprende de Lulav? Certo? O Kalech Lederechzo, em vez de seguir o caminho de aprender do Lulav, que Yamim é dia e não noite, no mar eu posso aprender o seguinte: Nemar kan Yamim, está escrito Yamim com relação a Sukkah. Venemar Bemiluim Yamim. E está escrito com relação ao Miluim, os korbanot que eram feitos no deserto, está escrito Yamim também. Malealan Yamim ve'afilo leilot. Afkan, Yamim ve'afilo leilot. Igual lá é dia e noite, aqui também é dia e noite. Então eu posso aprender dos dois lados, de qual eu vou escolher. Nirele midome, com quem se compara? A mitzvah de Sukkah, ela é mais próxima da mitzvah de Lulav, ou ela é mais próxima da mitzvah de Miluim? דנים דבר שמצוותו כל היום, דבר שמצוותו כל היום, ולהוכיח דבר שמצוותו שעה אחת. A priori, a mitzvah de Lulav, ela é mais, desculpa, a mitzvah de Sukkah, ela é mais parecida com a mitzvah de Miluim. A mitzvah de Miluim, os korbanot que faziam lá era o dia inteiro. Sukkah é o dia inteiro. Lulav é uma vez só, uma vez e acabou. Então, se a gente vai procurar a proximidade de com qual ele se parece mais, a gente deveria jogar o açúcar para Miluim, e a palavra Yamim com relação a Sukkah é dia e noite, igual em Miluim. Ou Kalech Lederechzo, ou talvez não, talvez eu siga outro caminho. Danin davar shemitzvoto ledorot, davar shemitzvoto ledorot, ve'achech Miluim she'en nogim ledorot. Ou talvez não, Sukkah ela é mais parecida com Lulav, por quê? Porque Lulav é uma mitzvah para todas as gerações, Sukkah é uma mitzvah para todas as gerações, Miluim é uma mitzvah somente na época do Mishkan, do deserto. Então a pergunta é, de onde eu vou aprender? A palavra Yamim está escrita com relação a Sukkah, vou aprender do Lulav, que é só dia, ou aprender de Miluim, que é dia e noite? Talmud Lomar, vem o passo que diz, Teshvu legzerah shavah. Vem o passo que traz mais uma palavra. Está escrito Basukot Teshvu Shivat Yamim. A palavra Teshvu vem me ensinar, tem uma Gzerah Shavá, é uma conexão entre dois psukim. Neemar kan Teshvu, Neemar bemeloim Teshvu, Malalan Yamim vefilo leilot, Afkan Yamim vefilo leilot. Igual com relação a Miluim, está escrita a palavra Teshvu, e lá é dia e noite, e na palavra Yamim, assim também na Sukkah, Basukot Teshvu Shivat Yamim. Yamim realmente tem duas conotações, dia ou noite, duas explicações possíveis, mas a palavra Teshvu, que está escrito Basukot Teshvu Shivat Yamim, ela aprende
depende da palavra teshvu de miluim, que é dia e noite. Então, realmente faz sentido aprender a sukkah do lulav, que é uma mitzvah para sempre, para todas as gerações, e faz sentido aprender a mitzvah de sukkah de miluim, que é uma mitzvah que é o dia inteiro. Então, como eu vou definir se a palavra yamim com relação a sukkah é dia e noite ou somente dia? Outra Gzerah Shavá. Tem uma Gzerah Shavá que conecta Sukkot com Miluim. Igual Sukkot é conectado com Miluim pela palavra Teshvu, assim também a palavra Yamim, que está escrito com Sukkot, é igual a palavra Yamim, que está escrito com Miluim, que lá é no sentido de dia e noite. Então, assim também, a Sukkah, ela é dia e noite. Então, terminamos por aqui. Escolha.